Olá, eu me chamo Jeff Matheus, sou aluno do curso de Engenharia Elétrica na UFRN e venho por meio deste vídeo apresentar a escultura digital feita por mim para a disciplina de Programação Avançada. Também venho por meio deste vídeo explicar como é que ela foi implementada em linguagem de programação C++. Bom, essa figura ela é formada por meio dos voxels, que são elementos de imagem tridimensional alocados dinamicamente e manipulados por meio de classes, por meio de seus objetos, que permitem que a gente manipule essas imagens, esses voxels, esses elementos de imagem alocados dinamicamente. Indo aqui para a nossa implementação, a gente tem um arquivo de header. Esse arquivo de header ele é responsável pela criação dessa estrutura de dados referente ao voxel, cujos elementos são o R, G e o B, que se referem às cores desse voxel, o A, que se refere à transparência desse voxel, e o ISON, que se refere à ativação do voxel, ou seja, se ele vai estar ativado ou desativado. Aqui a gente tem a classe, o arquivo de header referente à classe que permite que a gente manipule esses voxels, né? Então, como é que funciona uma classe? Essa classe ela é feita com esse intuito, permitir que pela função membro entrem nessa classe os valores nos seus métodos public e esses métodos public eles manipulem os métodos protected, né? Indiretamente e não diretamente, permitindo assim que seja feita uma proteção desses métodos protegidos e que não sejam alteradas suas propriedades. Então, quais são esses métodos protect? A gente tem aqui ponteiro para ponteiro, cujo tipo é aquela estrutura gerada, o número de elementos na dimensão x, o número de elementos na dimensão y e na dimensão z. A gente também tem aqui as cores R, G e B e a transparência A. E esses métodos protegidos, né, esses atributos, essas propriedades, elas vão ser manipuladas por meio das funções membro dessa classe, que são o sculptor, que é o construtor de classe, o destrutor da classe, o setColor, que se refere à seleção de cor, o putVoxel, que se refere à ativação de um voxel, o cutVoxel, que se refere à retirada desses voxels. Aqui a gente tem um putBox, que se refere à implementação de um bloco de voxels, né? Ativar um bloco de voxels, retirar um bloco de voxels. Aqui a gente tem a putSphere, que se refere a ativar um bloco de voxels, mas em forma de esfera, retirar esse bloco de voxels em forma de esfera, ativar um bloco de voxels em forma de elipsoide, retirá-los em forma de elipsoide, e a última função membro, que se refere à gravação do arquivo off, que grava essa imagem tridimensional, alocada dinamicamente. Então, qual é o próximo arquivo que a gente tem? A gente tem um arquivo de implementação dessa classe. Esse arquivo ele tem um construtor. Esse construtor ele é responsável por inicializar essa imagem tridimensional. Essa inicialização ela é feita por meio de uma alocação dinâmica de memória, em que a gente tem aqui, de acordo com esses laços for, um elemento de v e posições, né? Essas i posições, cada uma delas recebem outras j posições por meio desse outro laço for encadeado, e cada uma dessas i e j posições, elas recebem outras k posições, ou seja, estão atrelados e são ativados de acordo com a cor atual, inicializados como falso, como desativados. Como é que ocorre essa alocação dinâmica de memória? Essa alocação dinâmica de memória ela é feita a partir dessa estrutura que aponta para o primeiro elemento de uma grade de nx elementos. Esses nx elementos, cada um deles aponta para um elemento inicial de uma outra sequência de ny elementos, e cada um desses ny elementos apontam para o primeiro elemento
de uma sequência de nz elementos. Então, por exemplo, esse elemento x mais 1 yz, ele foi apontado por x mais 1y, que foi apontado por x mais 1. Ok? Então, cada um desses elementos, sucessivamente, são apontados por meio desse ponteiro e geram essa alocação dinâmica de memória. Posteriormente, nós temos o método responsável pela retirada desse bloco de memória alocado. E esse método ele é o método destrutor. E lembrando que essa retirada de bloco de memória ela é feita no sentido inverso ao sentido de alocação, para que não se perca ponteiros, né? Para não se perca referências. A gente tem aqui o método de seleção de cor, em que a gente seleciona, provém aqui da função principal as cores R, G, B e a transparência alfa, e a gente coloca isso dentro dos métodos protegidos por meio desse ponteiro que diferencia esse R aqui desse R que se refere ao método protegido da classe. A gente tem um put voxel que ativa o voxel, atribui a ele a cor atual se esse voxel ele estiver sido alocado, né? Se essa posição existir em memória alocada. Então existe esse if aqui para garantir isso. Posteriormente nós temos a retirada desse voxel, que recebe a posição desse voxel x, y, z, e aqui ele faz para esse v, ou seja, para esse elemento de estrutura, no seu membro isOn, ele faz a desativação desse voxel. Aqui a gente tem o mesmo processo, só que agora é para um bloco de voxels, né? Então a gente tem um bloco de voxels sendo ativado por meio desse for encadeado em cada um dos membros dessa estrutura. E esse bloco de voxels ele só vai ser alocado se esse bloco de voxels ele só vai ser ativado se ele tiver sido alocado. É o que garante essa condição aqui do if. Então, se esse bloco de voxels tiver sido alocado, ele vai ser ativado. O cutbox, que ele faz o processo de desativação desse bloco de voxels, e que a gente tem o putsphere, que vai fazer uma coisa análoga. Ele vai ativar também um bloco de voxels, só que essa ativação ela vai se dar em forma de esfera, né? Essa ativação ela utiliza aqui no if, na condição do if, uma equação da esfera. A gente pode perceber isso melhor a partir dessa representação aqui que eu construí, em que para uma esfera, para um ambiente, melhor dizendo, de 3 por 3 por 3, ou seja, para uma matriz de 3 posições em cada dimensão, a gente tem aqui uma construção de uma esfera em que a condição do if só vai ser verdadeira, ou seja, só vai ser true, quando as posições I, J e K dessa esfera permitirem isso. Então, para uma matriz 3 por 3 por 3, só vão haver 4 posições possíveis que geram uma esfera. Que seriam nos pontos 1, 2, 0, 2, 1, 0, 2, 2, 0 e 2, 2, 1, gerando essa esfera aqui definida por esses 4 pontos, que são justamente os pontos que fazem com que a condição do if seja true, seja verdadeira. Prosseguindo, a gente tem o cutsphere, que se refere à retirada, né? A mesma coisa, a gente tem aqui o if, que faz com que esse bloco ele seja desativado desde que a condição desse if seja satisfeita. E o put ellipsoid aqui,
que vai receber seus parâmetros, o x-center, o y-center, o z-center, ou seja, o centro da elipsoide, os seus raios nas 3 dimensões, e vai fazer com que esse bloco ele seja ativado caso a condição do if seja verdadeira, isto é, caso o elemento pertença a uma elipsoide. Essa condição de if garante isso. A gente tem aqui o cut elipsoide, que faz com que essa elipsoide seja desativada no processo análogo, ou seja, aqui a única diferença é que é para desativação e não para ativação. E por último, a gente tem um método white-off que faz com que o arquivo seja gravado. A gente tem aqui essa classe OFStream, esse objeto fout, e no método fopen é atrelado a um arquivo, ao arquivo filename, cujo endereço é recebido aqui no parâmetro da função whiteoff. O que essa função ela vai fazer? Ela vai gerar um arquivo que cria essa imagem 3D aqui. Esse arquivo ele vai fazer primeiramente o seguinte: ele vai definir as posições, as coordenadas de cada vértice de um voxel e de cada voxel que foi alocado dinamicamente, e vai ativar, certo? Se o voxel estiver ativado, ele vai atribuir essas coordenadas aqui. Posteriormente, a gente tem o seguinte: a gente tem a definição do número de vértices por face. E aqui a gente tem referências desses vértices, de cada face. De cada face do voxel, que nesse caso é um cubo. E essa implementação dessas referências aqui, dessas 4 referências, ela é feita para cada face de cada voxel, de todos os voxels da matriz gerada, né? Ou seja, isso aqui depende dessa função aqui, do número de vértices. Ou seja, esse número de vértices vai fazer com que isso seja repetido seja implementado para cada voxel dessa estrutura aqui. Além disso, a gente tem a ativação da cor, R, G e B, e a transparência para cada um dessas faces. Por fim, a gente tem aqui o fclose, que faz com que o fluxo seja fechado para esse arquivo. Então, essa seria uma representação do voxel, né? Uma representação cúbica. Ele tem os seus vértices nos pontos 0.5 e menos 0.5 para as 3 dimensões. E esse voxel ele é implementado por meio desses 2 trechos de código aqui. Por fim, a gente tem a função main. Eu criei aqui uma matriz 100 por 100 por 100, que foi responsável por gerar esse Mickey aqui, esse Mickey Mouse. Então eu construí ele basicamente somente com elipsoides e esferas. Eu construí o focinho por meio de um elipsoide, a cabeça por meio de uma esfera, a ponta do focinho por meio de uma esfera, as orelhas por meio de um elipsoide, as bochechas por meio de 2 esferas, a mandíbula, uma pequena mandíbula, eu fiz por meio de um elipsoide aqui embaixo, a face frontal eu fiz por meio de da implementação de 2 esferas, seria essa parte aqui, os olhos por meio de 2 elipsoides,
E por fim, a boca, por meio de um elipsoide também. Por fim, a gente tem aqui no método principal um comando para a gravação do arquivo nesse endereço aqui, que vai acessar aquela função write-off e vai gravar esse arquivo que foi gerado para a implementação. Então, é isso, pessoal. Obrigado pela atenção. Queria agradecer ao professor Agostinho por nos permitir elaborar essa prática, esse projeto para implementação em projeto dos conteúdos vistos na disciplina de programação avançada. A gente pôde trabalhar aqui vários conteúdos como struct, classes, encapsulamento, alocação dinâmica, ponteiros, arquivos, programação em módulos e estruturas de decisão e de iteração. Então, foi um projeto bastante completo. Queria agradecer a atenção de quem assistiu o vídeo e ao professor Agostinho pela disponibilidade e pela proposição desse projeto na nossa disciplina de programação avançada. Este é o Mickey Mouse, alocado dinamicamente, elaborado em linguagem de programação C++, e é isto. Obrigado. É isto aí.